Salve, salve pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia, dos canais Paulo Andrade Castro, Lula Livre por Democracia e Resistência por Democracia. Olha o que nós temos aí, sentença da juíza Hart é nula, pois afronta diretamente o STF. E não é que isso é verdade? É incrível, né? A gente esquece certas coisas, né, que aconteceram há pouco tempo atrás, e a gente às vezes demora para descobrir o óbvio. Antes de ir diretamente a esta mais nova aberração da juíza Moro Gabriela Hart, envolvendo o ex-presidente Lula, peço a você que, se não for inscrito no canal, se inscreva, por favor, aperta no sininho para receber as notificações, já deixa o seu gostei, por gentileza, e passa adiante, né? Deixa eu começar mostrando algumas coisas para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão entender do que eu estou falando. Vamos nessa? Vamos lá, vai. Aqui está a primeira. Você lembra disso, né? Isso aconteceu em 2018. Por 3 votos a 2, turma do STF retira do juiz Sérgio Moro trecho das delações da Odebrecht sobre o Lula. Com a decisão, os processos do sítio em Atibaia e do Instituto Lula seguem com o juiz Moro, mas ele não poderá utilizar informações prestadas por delatores da construtora. Vou repetir. O processo continua na 13ª vara, né, que não foi retirado, mas o juiz que estivesse à frente não poderia utilizar os trechos das delações premiadas dos delatores da Odebrecht. É ou não é inacreditável? Vamos continuar um pouco mais aqui? Com o voto de desempate do ministro Gilmar Mendes, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por 3 votos a 2, retirar do juiz Sérgio Moro do Paraná e transferir para a Justiça Federal em São Paulo trecho da delação de ex-executivos da construtora Odebrecht, que envolvem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A maioria dos ministros considerou que as informações dadas pelos delatores da Odebrecht sobre o sítio Atibaia e sobre o Instituto Lula não têm relação com a Petrobras e, portanto, com a Operação Lava Jato. Por isso, os ministros entenderam que não há razão para os depoimentos dos delatores serem direcionados a Moro, que é o responsável pela Lava Jato na primeira instância da Justiça Federal. Os processos em andamento sobre esse tema, no entanto, não saem das mãos do juiz. Isso porque a segunda turma do STF julgou, nesta terça-feira, somente o pedido específico da própria defesa de Lula sobre as delações da Odebrecht, e não um pedido para retirar da Justiça Federal do Paraná os processos aos quais responde o ex-presidente Lula. Moro não quis se pronunciar sobre a decisão. O juiz federal Sérgio Fernando Moro não irá se manifestar sobre este assunto, informou em nota a assessoria da Justiça Federal no Paraná. A assessoria de imprensa do Ministério Público Federal no Paraná informou que a Força-Tarefa da Lava Jato ainda está analisando o impacto da decisão e, por enquanto, também não vai se manifestar. A Procuradoria-Geral da República informou que ainda vai avaliar se recorrerá da decisão. Para a defesa de Lula, a decisão do Supremo demonstra que não há qualquer elemento concreto que possa justificar a competência da 13ª Vara Criminal de Curitiba nos processos envolvendo o ex-presidente. Caberá agora à Justiça Federal e ao Ministério Público em São Paulo decidirem se será aberta uma nova investigação com base nas informações dos delatores da Odebrecht, ou se essas informações serão aproveitadas em processo já em andamento. Eventualmente, Moro poderá solicitar o compartilhamento das informações. Bem, pessoal, como vocês viram até ao momento, a segunda turma tinha tirado tudo sobre os depoimentos dos executivos da Odebrecht em relação ao sítio e o terreno para o teórico Instituto Lula. Pois bem, a Procuradoria não recorreu. Isso já é uma coisa pacificada. E mais, vocês estão achando que é só isso? Não, não é, pessoal. A segunda turma voltou a tirar mais trecho da delação da Odebrecht, do juiz Sérgio Moro e da 13ª Vara. Vamos analisar? Tá aí, pessoal. Segunda turma do STF retira de Sérgio Moro mais trechos das delações da Odebrecht que citam o ex-presidente Lula, certo?
foram remetidos à Justiça de Brasília trechos de depoimentos que citam o ex-ministro Guido Mantega e ao TRE falas sobre repasses eleitorais para ministros. Fatos não têm ligação com a Lava Jato. Resumindo, sabe aquele lance da planilha italiano, pós-Itália, Itália, certo? O STF mandou retirar do juiz Sérgio Moro, gente. É inacreditável. E olhe quando, né? A primeira foi no dia 24/4 de 2018. Essa segunda derrota do juiz Sérgio Moro e da Gabriela Hart, que ela não considerou, gente. Pasme, ela não considerou. Foi no dia 14/8 de 2018. Em nenhuma das duas ocasiões houve recurso da PGR para impedir a retirada desse material do juiz Sérgio Moro. Vamos ver algum trecho dessa decisão do STF? A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, nesta terça-feira 14, por 3 votos a 1, retirar do juiz Sérgio Moro do Paraná e transferir para a Justiça Federal em Brasília novos trechos de depoimentos da Odebrecht que citam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trata-se de depoimentos sobre a relação da Odebrecht com Lula. No entendimento dos ministros, não há conexão com fatos apurados na Petrobras e, portanto, na Operação Lava Jato. Certo? Lembrando que essa decisão do STF não retirou os processos de Curitiba, porque não foi algo que a defesa tenha pedido, certo? Agora existe um pedido da defesa para que esses processos sejam retirados de Curitiba, mas ainda não foi julgado. Mas o fato concreto, né, é que os ministros retiraram a parte envolvendo a Odebrecht do Paraná e ela assim mesmo usou de forma intensiva, baseou a sentença o tempo todo no depoimento e na planilha italiana. Vamos ver mais um trechinho aqui da decisão para vocês perceberem que a teórica planilha italiana eles também não poderiam utilizar. Por decisão da segunda turma, nesta terça-feira também foram remetidos para a Justiça Federal de Brasília trechos que citam o ex-ministro Guido Mantega nas planilhas italiano e pós-italiano, que apontam pagamentos à campanha do PT. Em outra decisão, a segunda turma também decidiu retirar do juiz do Paraná trecho de depoimentos sobre repasses para campanhas eleitorais e enviou para o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, do Distrito Federal. Os entendimentos foram tomados contra a posição do relator da Lava Jato no STF, ministro Luiz Edson Fachin, e contra a posição da Procuradoria-Geral da República, que entendiam que deveria permanecer no Paraná em razão da conexão com a Lava Jato. Vejo que mesmo com o Ministério Público se colocando contrário, os juízes decidiram que não, esse material não poderia ficar em Curitiba, mas assim mesmo ela ignorou. Impressionante, gente. Em relação a Mantega, trata-se das planilhas de pagamento no setor de operação estruturada. O Departamento de Propinas da Odebrecht são depoimentos de Alexandrina Alencar, Emílio Odebrecht, Hilberto Silva, Marcelo Odebrecht e Luiz Eduardo Soares. Também sobre Mantega, há trechos de depoimento do ex-diretor Fernando Migliaccio, que apontou informações sobre a planilha italiana e pós-Itália, além de atuação em campanhas internacionais. Pessoal, essa planilha que o STF retirou de lá é a mesma planilha italiana que eu estou mostrando para você, que além do mais, é uma planilha falsa, tá certo? Então, eu estou trabalhando nisso para trazer para vocês, certo? Vamos rapidamente agora perceber que a juíza, mesmo sendo avisada pela defesa do ex-presidente Lula, ela ignorou sobre qual argumento? Que o STF não tinha tirado as ações do Paraná. Então, para ela, não tem importância nenhuma se o STF tirou os trechos ou não tirou. Inacreditável, gente. Vamos dar uma olhada? Bem, pessoal, aqui a defesa do ex-presidente Lula avisa para a juíza, né, na página 11, avisa para a juíza das decisões do STF. Olha o que nós temos aqui no item 5. Existem 3 decisões emanadas pelo STF, né, petição 6.780, petição 6.764 e petição 6.827,
recomendando que inúmeros elementos relacionados a esta persecutio, incluindo-se a própria narrativa sobre o célebre sítio de Atibaia, não possui qualquer ligação com os desvios havidos na Petrobras, razão pela qual foi afastada a competência deste juízo. Inexplicável negativa de cumprimento de tais decisões por este juízo, fato que se encontra sob júdice perante o STF. Reclamação 30372, relatora ministra Carme Luz. Pessoal, e aqui o 6 fala exatamente da usurpação da competência da Justiça Eleitoral, ao arrepio das taxativas previstas constitucionais, né? Lembrando que aqui eles estão falando daquela reclamação que o STF pediu para que fosse enviado o lance da planilha com o Guido para Brasília. Vamos ver o trecho mais importante da explicação da juíza para não levar em consideração o que disse o STF. Aqui, pessoal, então ela vem aqui, ó. Então, ela está falando da primeira decisão de 24/4/2018. Então, a respeitável decisão tomada em 24/4/2018 pela maioria da colenda segunda turma do Supremo Tribunal Federal, na petição 6.780, não altera, como também esclarecido na reclamação 30732 pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a competência desse juízo para a ação penal, né, número tal, sem prejuízo das análises das questões nelas suscitadas quando da prolação da sentença. Quanto à respeitável decisão de 14/8/2018, tomada pela colenda segunda turma do Supremo Tribunal Federal, na petição 6.664, Distrito Federal, noticiada pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, evento 27, observo que o acordo ainda não foi publicado, mas aparentemente segue a mesma lógica, né, em relação à petição 6.780, ou seja, não altera a competência para a ação penal, número tal, como esclarecido na reclamação 30372 pelo próprio ministro Dias Toffoli. Portanto, é deste juízo a competência deste juízo para o processo, tudo muito mal escrito, ó. Portanto, é desse juízo a competência para o processo e julgamento da ação penal, número tal. Bem, pessoal, como vocês puderam ver aí, ela deitou e rolou em cima do STF. O STF nunca disse que o processo não poderia continuar com o juiz Sérgio Moro. Ele disse que não poderia ser utilizado o que disse os delatores da Odebrecht. Foi isso que eles disseram. E ela usou de forma, né, intensiva. Não dá para a gente acreditar que uma condenação dessa se mantenha, né? Só se a gente realmente concordar que um juiz de primeiro grau pode mandar e desmandar no STF, ok? Se a lei for mantida, sentença nula. Não tem como essa sentença se manter. Por gentileza, gostou? Passa adiante, deixe seu gostei, se inscreve no canal e podendo e querendo, colabora com o nosso trabalho. As contas para tal estão na descrição desse vídeo, tá bom? Obrigado, gente, um abração, até o próximo, falou, tchau!